Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Nó do Norte, aqui no nosso canal de astrologia, onde nós mostramos como identificar os teus potenciais e como transformá-los em realidade. Quais os atalhos que tu vais encontrar para isso através da astrologia e quais os obstáculos que tu vai encontrar nesse caminho e como superá-los através da astrologia. E entre atalhos, oportunidades e obstáculos, hoje nós vamos falar sobre um atalho específico, uma oportunidade específica, que é a oportunidade dos relacionamentos. Como a astrologia pode nos ajudar nos nossos relacionamentos em todos os âmbitos. Para dialogar, como é de costume aqui no nosso programa lá do Norte, vamos chamar a nossa produção nos auxiliar. Olá, boa tarde, Diogo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo Como certo? tudo certo? Está me ouvindo bem? Sim, estou escutando bem. Maravilha. Então, Diogo, o que nós temos hoje para o nosso Nó do Norte? Bom, então, como tu já falou antes, a nossa ideia hoje, então, é falarmos sobre uma oportunidade que a astrologia tem para nos oferecer e uma oportunidade que, digamos, ela é muito perseguida ou almejada por muitas pessoas, porque todas as vezes que nós conversamos com as pessoas, né, e quando nas entrevistas que nós fizemos também aqui no perfil, esse é um tema que geralmente aparece, né? Então a dificuldade, quais as dificuldades que teve ou o que achou melhor. Então esse foi um tema que sempre aparecia para as pessoas e cabe, né, uma atenção maior a ele, porque é algo que todos nós buscamos. Então, nossa ideia hoje é falarmos sobre os relacionamentos. Então, como a astrologia pode nos ajudar a nos relacionarmos melhor em todos os âmbitos. Então, de uma forma, né, amorosa, ou profissional, ou familiar, né, nossa relação com os nossos amigos, enfim, toda relação humana, toda e qualquer relação humana. E como a astrologia pode nos ajudar, então, a ter melhores relacionamentos, melhores relações humanas, né? Então, essa vai ser a ideia de hoje. Bom, vamos lá. Realmente, né, corroboro aí com os processos de que é um dos assuntos mais aparecem, né? Não só na astrologia, mas na nossa convivência, no nosso dia a dia, existe uma grande dificuldade na convivência. Por quê? Bom, aí tem várias razões, né? O pessoal normalmente coloca a culpa fora, né? Ou fora de si nos outros, ou fora de si na sua parte mais superficial. Ah, mas é que as pessoas são difíceis. Eu também sou difícil. Todo mundo é chato, eu também sou chato. Então é assim mesmo. Então convivência é... Só que se a gente for olhar um pouco mais profundo, a gente vai descobrir umas coisas interessantes. E essas coisas interessantes têm tudo a ver com as ferramentas da astrologia. Né? Por que a convivência é difícil? Né? Porque a raiz da palavra convivência vem lá do latim viver e deixar viver. É viver junto. O que significa viver junto? Né? Eu vivo, mas para eu viver bem, eu preciso deixar que tu vivas também. Então, é aquela coisa de que a minha liberdade termina onde começa a tua, e vice-versa. Então, existem fronteiras entre as pessoas. E se elas quiserem, podem se tornar pontes. Mas para transformar em pontes as fronteiras, é necessário uma certa habilidade. E no que a astrologia ajuda, então, nessa, nessa habilidade? E essas pontes só podem ser construídas se a gente se conhecer. Uhum. E a faixa bônus do CD, né, o bônus que a gente ganha quando se dedica a se conhecer, é que a gente, por tabela, começa a entender melhor o lado do outro. Então, para construir uma convivência, é necessário conhecer a si próprio e entender o ponto de vista alheio, entender a forma de pensar, de sentir, se colocar no lugar do outro. Isso só é possível a partir de um trabalho de autoconhecimento.
conhecimento. E é aí que a astrologia entra, né? Uhum. Tudo que a astrologia ajuda a nós nos conhecermos, ela, por tabela, vai nos ajudar a entender melhor a cabeça e o comportamento dos outros. E é só isso que precisa para a gente melhorar a nossa convivência. Porque se eu estou disposto a me colocar no lugar do outro, a enxergar, a considerar, né, o benefício do outro, a considerar o bem do próximo, não só o meu, eu já tenho meio caminho andado. Só me falta uma ferramenta. E a astrologia serve como essa ferramenta, por Uhum. quê? Porque ela é um raio-x, um radar, para a gente conseguir se enxergar e enxergar o outro também, né? O porquê do outro, as razões do outro. E aí tá feito. Aí não precisa mais nada. Aí é só ter boa disposição que quaisquer pessoas vão poder conviver muito melhor. Então, o primeiro ponto, né, já que tu colocou, como a astrologia pode nos ajudar a termos melhores relacionamentos. Então, a gente já começa com a base de tudo, né, que é o autoconhecimento. Então, para eu conviver com os outros, eu tenho que ser capaz de conviver comigo mesmo. E para eu conviver comigo, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quem eu sou. E a minha companhia deve ser boa, né? Inclusive para mim. Eu devo querer ficar sozinho e gostar de ficar sozinho, porque isso é saudável também, né? De uma certa medida, né? Claro. Mas a importância disso, a gente poder se conhecer e poder conviver, né? Conosco. E então daí já entra nesse outro ponto que também é muito comum, que não é novidade para ninguém, que todo mundo fala isso, da ideia do autoconhecimento que a astrologia nos traz. Então, até mesmo dentro do nosso trabalho, a gente tem a ideia do conhecer-se, né, ou reconhecer-se, como um ponto de partida. E, bom, né, a gente nunca. É engraçado porque a gente nunca sai desse. Nunca foge disso, né? Então, conhecer-se sempre, olha, a primeira coisa tem que se conhecer, tem que saber quem tu é. E daí, sabendo disso, tu vai poder entender melhor os demais. Para não cair nesse erro que tu mencionou de dizer, não, todo mundo é chato, ninguém é bom, todo mundo é difícil, e só eu que sou bom, né? Mas a gente poder se conhecer para poder conhecer os demais também. E aí poder se relacionar melhor com eles, né? E uma coisa interessante que tu mencionaste, né, essa questão como uma oportunidade, né? A Uhum. oportunidade é, em bom gauchês, né? Vai que tem gente nos escutando que não é aqui do sul, né? Então, em bom gauchês, né, se fala do cavalo encilhado, né? Cavalo encilhado, o cavalo que está com uma sela, né? Ele Uhum. não costuma passar, né? Normalmente, quando ele passa com uma sela, tem que aproveitar, né? Ou tu agarra e monta, ou já era, né? Cavalo encilhado não passa duas vezes. E a oportunidade é quando algo a natureza nos disponibiliza, mas sempre respeitando a nossa vontade, sempre respeitando a nossa decisão. Então, quando Uhum. a gente tem acesso a algo, é uma oportunidade. Então, quando tu tem acesso, uma oportunidade de aprender um conhecimento que te ajuda em tanta coisa, só se tu quiser, tu vai dar um passo e ir atrás, né? Mas é muito interessante, é muito inteligente tu poder aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque é uma necessidade que todos temos. Eu duvido que alguém vai poder dizer, não, mas eu tenho uma excelente convivência com todos, não tenho problema com ninguém, isso não me serve, né? Não, eu não preciso disso. É uma ferramenta útil para todos. Por quê? Porque o ser humano muda com o tempo. O ser humano, à medida que avança, ele vai também se transformando e ele vai gerando novas dificuldades, né? Ou dificuldades com outros tipos de pessoas. Então, é uma coisa que a gente sempre vai precisar. E uma ferramenta como essa é uma oportunidade. Por quê? Porque ela é utilizada há milênios, né? Ou seja, nós encontramos a astrologia sendo utilizada desde que o mundo é mundo. É uma coisa das mais antigas que se conhece. Então, é uma Uhum. oportunidade tu poder dizer, ah, mas isso é muito difícil, tá, mas tá aqui na tua mão, ó, tá aqui, ó. É um alcance da mão para tu aprender de maneira didática, de maneira simples, algo que pode transformar todos os teus Uhum. relacionamentos. Então, isso não é brincadeira, porque é Sim. algo muito conhecido ao longo de toda a história. Então, só para deixar claro por Uhum. que é uma oportunidade, né? Sim. Não, e é interessante também porque
é uma oportunidade porque nós aprendemos muito, né, uns com os outros. Então, a gente pode ver, né, sei lá, a gente pode ler o mesmo livro, fazer o mesmo curso, ter as mesmas experiências, e mesmo assim é tudo isso dentro da minha cabeça, né? Mas no momento que eu converso e convivo com outras pessoas que tiveram as mesmas experiências que eu, né, elas vão ter um outro ponto de vista. E aí, através desse ponto de vista, eu posso aprender com ela. Talvez, olha, eu nunca pensaria desse jeito, né? Na minha cabeça, eu nunca pensei, ó, já estudei, pegar, por exemplo, né, um livro, já estudei esse livro várias vezes, li várias vezes. E beleza, para mim é isso daqui. Daí eu converso com outra pessoa, a pessoa me traz uma outra imagem, um outro ponto de vista, que eu nunca tinha pensado sobre aquilo. E nesse ponto eu acabo aprendendo, né? E, e a gente poder aprender, eu acho que essa é uma outra grande oportunidade também, que é a convivência, né? E a gente ter essas melhores relações uns com os outros, essas relações humanas, é essa, a gente poder aprender muito mais. A gente pode acelerar o nosso aprendizado muito, muito mais, né? A gente pode ter muito mais intensidade nesse aprendizado. Se a gente aprende, convive uns com os outros. Porque talvez sozinho eu precise de muito tempo, né, para aprender e tentar enxergar, e talvez eu nem consiga enxergar de todas as formas, né? Mas eu convivendo, eu tenho essa oportunidade de acelerar esse processo, de intensificá-lo, né? E aprender muito mais rápido. É, tem um ditado oriental que diz que se tu queres ir mais rápido, vai sozinho. Se queres ir mais Uhum. longe, vai junto. Né? Então é discutível, né, se tu vai mais rápido, porque na verdade tu pode ir mais rápido no curto prazo, né? Mas se tu não vai Uhum. mais longe, no longo prazo tu não tá indo mais rápido, né? Porque tu não tá indo mais Sim. longe. Então também tu vai demorar mais, né? Então é muito interessante porque parece uma charada que os deuses do destino colocaram de nós precisarmos tanto uns dos outros. Eu sempre falo nas aulas que o ser humano é um ser gregário, né? A palavra gregário, grego, significa de grupo, coletivista, né? De grupo. Isso significa que nós precisamos uns dos outros para tudo. Ah, mas eu sou muito independente. Beleza, mas pelo menos no início da vida, a gente foi muito dependente dos outros. No final da vida, possivelmente a gente vai ser um tanto dependente dos outros. Em momentos, a gente não é totalmente autossuficiente. A gente precisa uns dos outros Uhum. para várias coisas. E isso parece uma charada, parece uma. Não vou dizer uma armadilha, porque aí vai parecer algo ruim, mas parece Sim. uma ironia do destino que quando eu percebo que eu preciso dos outros, né? Eu partilho o que eu tenho. Eu percebo como eu Uhum. preciso que os outros partilhem, né? Então eu também vou partilhar. Eu devo partilhar. O que eu tenho não é totalmente. Nossa, você está mexendo num papel assim, está dando muito ruído aqui. Né? Deve estar perto do É? teu microfone. Alguma coisa perto do teu microfone. Ah, deixa eu É, só. então, quando eu percebo, né, que eu posso partilhar aquilo que é meu, não é exatamente meu, né? Não é só meu. Aquilo que é meu é nosso, porque eu não ganhei sozinho, né? E eu também eu posso e devo partilhar com os demais. Então é muito interessante porque, bem como tu colocaste, não se pode andar na trilha da evolução isolado. A Stephanie perguntou ali, mas e se eu gosto Uhum. de ficar sozinho, se parece que é bom, como é que eu diferencio? Muito simples. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Todos nós precisamos de momentos de recolhimento para nos conhecer melhor, para nos avaliar, para gerar uma intimidade conosco. E todos nós precisamos de momentos de abertura. É como o dia e a noite. Nós precisamos tanto do dia quanto da noite. Então, Uhum. um pouco de ambos, né? A gente que vai dar a medida e vai encontrar o equilíbrio. Mas é só não cair em nenhum dos excessos que está tudo bem. Uhum. Então não tem segredo. Então, só para fechar esse ponto da convivendo, a gente sempre aprende mais, a gente multiplica a nossa capacidade de aprender tudo na vida. Tudo. Uhum. E essa relação também com a solidão, né, que tu falou agora, e a Stephanie comentou antes, eu acho que ela é muito importante, né, dentro dessa ideia,
porque ele é esse momento de a gente se voltar para dentro, né? A gente se olhar, né? Ver assim, quem eu sou, o que que eu tenho, o que que eu posso partilhar, o que que eu posso levar de bom para os demais, né? O que que eu posso oferecer de melhor para os demais. E, bom, e daí depois disso fazer algo de bom para os demais, né? E oferecer isso, né, realmente. Então, acho que é interessante porque a convivência, ela traz muito essa ideia também, né? De nós termos o tempo certo para cada coisa. Então, vão existir momentos que a gente vai aprender e vão existir momentos em que a gente vai ensinar. Isso está presente para todos nós, né? Então, acho que esses momentos de solidão é o momento de a gente aprender, olhar para dentro e, ó, o que que eu tenho para oferecer. E, e depois, no momento que eu estiver em público ou com os demais, bom, agora eu vou, né, oferecer isso que eu descobri, oferecer isso que eu conheci de mim mesmo. E é um momento, então, de muitas vezes ensinar, né? Então, talvez acho que essa ideia, assim, se eu ficar muito na solidão, eu posso ficar demais querendo aprender e não oferecer para os outros. E se eu ficar demais, né, público e pouco para dentro, é como se eu não tivesse claro, bom, mas o que que eu tenho para oferecer de fato, né, para os demais. E daí pode ter essa discrepância, né? Deixa eu comentar uma coisa. No mapa astral, existe uma olhada simples que a gente dá, mesmo que não entende, mesmo que ainda não fez o curso, né? Claro que quem já fez o curso já sabe tudo isso, não é nenhuma novidade, né? Portanto, aproveite a oportunidade, faça o curso. Mas quem olhar o mapa astral vai observar que tem um predomínio, às vezes, de planetas no hemisfério superior de quem olha e inferior de quem olha, ou à direita de quem olha e à esquerda de quem olha. São os 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes indicam predomínios de energia ou de eventos na vida da pessoa relacionados exatamente com isso, né? O para cima e para baixo é mais ou menos para fora e para dentro. Então, para fora e para dentro. Tem pessoas que são mais voltadas para fora e outras mais para dentro. Então, é uma tendência. Às vezes, as coisas da vida podem puxar, os eventos, os acontecimentos da vida podem puxar essa tendência para o outro lado. Mas a gente nasce com essa tendência e a gente vai ser fiel a ela em maior ou menor medida. Então, as pessoas que têm mais predomínio, né, de planetas acima da linha média, né, da linha horizontal, elas tendem a ser mais voltadas para fora. E as que têm o contrário, mais voltadas para dentro. Ah, mas se eu tenho mais ou menos meio a meio. Bom, então não há um predomínio nessa tendência, né? Pode ser uma coisa ou outra em cada momento. E o hemisfério esquerdo ou direito de quem olha, né? Direito de quem olha vai ser mais voltada para os outros, para o externo, para o coletivo, para o alheio, e o esquerdo, né, mais puxando para o ascendente, mais voltado para o individual, o pessoal. Então, essa Uhum. questão que foi perguntada ali no chat sobre a solidão, às vezes, né, não lembro o mapa de cabeça, mas às vezes pode haver um predomínio, uma tendência maior da pessoa voltar-se para dentro. Então, ela pode respeitar isso e tirar um bom proveito disso. Né? Tirar um bom proveito e aprender muito em momentos de recolhimento. Né? E aí ela vai ter o outro lado como um exercício. A convivência Sim. como um exercício. É. Só para Mas é uma boa analogia, né, que a Stephanie trouxe, é bem excelente. Não pode inspirar para sempre, nem expirar para sempre, né? Precisa e inspirar e expirar o tempo todo, né? Então, achar a medida justa para isso. Bom, então, uma outra coisa, né, a Ortiz já introduziu, né, a ideia da astrologia, e quais os pontos, por exemplo, do mapa astral, que nós podemos tirar proveito disso, né? Então, dentro das relações, dos relacionamentos, né, olhando o meu mapa, como eu posso ver as tendências que eu tenho de relações humanas dentro do meu mapa? então, a nossa amiga participativa aqui, o legal é que são 2 leoninos aqui dialogando e uma terceira assistindo, tá? Perfeito aqui, tá? Vamos fazer um novo programa Cova dos Leões. E nós temos alguns pontos no mapa que são os primeiros que a gente pensa
quando falamos de relacionamento, relações humanas no geral. A Stephanie já lembrou do primeiro e mais importante, a casa 7. Os planetas que ocupam a casa 7, se houver planetas nessa casa. O signo onde esta casa tem o seu início, o seu ponto zero. Esse aí é a primeira leitura que se faz. A casa 7... a casa 7... Obrigado, Stefinha. A recíproca verdadeira. A casa 7 é uma leitura de como nós lidamos com o outro, ou seja, como a importância que o outro tem na nossa vida. Isso não é geral. As pessoas têm, às vezes, níveis de importância do outro muito diferentes. Tem gente que, sem maldade nenhuma, não está nem aí para os outros. Por quê? Porque acha que isso não é importante e todo mundo é assim. É um ponto de vista. Sem maldade nenhuma. E tem gente que é o contrário. E acha que não. Como que eu vou fazer alguma coisa sem pensar no bem do outro? Ou seja, a pessoa é um mecanismo de estar sempre se preocupando se ela está incomodando o outro, se ela está sendo inconveniente, o que os outros estão pensando, achando, ou vendo, ou sabendo dela. Então, isso varia muito. Essa relação com o outro é a base de todas as nossas relações humanas. E isso é visto na casa 7. Então, ali a pessoa pode ter o Sol, pode ter a Lua. O Sol, como ativo e racional, numa casa 7, vai indicar uma pessoa muito voltada para as relações humanas, né? Muito, que vai enxergar muito a necessidade do outro e vai agir conforme. Uma Lua que fala das nossas necessidades, na casa 7, vai dar uma forte tendência à carência, porque a pessoa vai precisar e querer receber atenção. Por exemplo, né? Bom, Vênus na 7 vai ser uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, muito caprichosa no trato com os outros e assim vai. Então a gente tem muitos casos possíveis de formas de relacionamento básica, né, através da leitura da casa 7. Além disso, nós vamos ver também a posição do Sol e da Lua, né? Então, tem casas que favorecem mais, que torna o Sol e a Lua mais relacionável, mais sociável. Outra casa muito importante a ser considerada para a gente entender os relacionamentos humanos é a casa 11. Porque a casa 11, ela fala do público, da nossa relação com o coletivo, com os grupos dos quais nós fazemos parte, com os amigos, mas com as questões gerais, humanitárias, coletivas. E isso vai falar como que eu me relaciono socialmente. Eu sempre costumo indicar no mapa que se a pessoa é um médico, a casa 11 mostra como são os pacientes dele. Se a pessoa é um artista, um músico, a casa 11 vai mostrar como são o público, né? A plateia, e assim por diante. Então, são as pessoas do nosso coletivo. Então, como nós lidamos com elas, como que elas pesam na nossa balança. Então, isso é mostrado na casa 11. Também, se estamos falando de relações familiares, vamos tratar de analisar a casa 4. Se estamos falando de relações sociais, de lazer, sem compromisso, relações prazerosas, né, de encontros, namoros e outras relações mais superficiais ou voltadas no prazer mútuo, vamos falar na casa 5. Né? Muito baseadas naquilo que se mostra, mas nem sempre naquilo que se carrega dentro, casa 5. Né? E assim vai. Então a gente tem tem vários tipos de relações humanas que podem ser analisadas no mapa. E a pessoa pode ter uma delas de um jeito e outras de outro. Então ninguém é tabelado, né? A posição de Sim. Vênus é muito importante. Vênus indica a maneira de amar, a maneira de expressar os afetos. Não só no campo amoroso, de vínculo amoroso, mas também no campo social. Né? Ou seja, como eu expresso meu afeto para quem eu estou conhecendo, como eu permito que a minha imagem seja vista. Então, são aspectos importantes que se tira da análise de Vênus. E assim vai.
Então, é só para dar... a Lua, né, é a base emocional da pessoa, então o relacionamento humano, em especial, vai considerar as emoções, né? Então, se a pessoa é mais reativa, se ela é mais sensível ao que falam, ao que pensam dela, se ela é mais envergonhada, mais tímida, mais bicho do mato, mais exibida, a Lua vai indicar bastante disso. Se ela se magoa, se ela se melindra, tudo isso interfere nos relacionamentos dela, né? Então, tudo isso, quando está mais claro para a pessoa, dá mais chances e oportunidades de ela conseguir qualificar todas as suas relações humanas. E nesse ponto a gente vê a importância que tem de nós analisarmos, né, e encararmos a astrologia, como a leitura do mapa astral e tudo que a gente fala de uma maneira muito profunda e séria também, né? Porque a gente percebe que vai muito além dos estereótipos que existem, né, das coisas que se falam sobre a astrologia, porque ela é uma ferramenta e uma oportunidade real, né, de a gente poder se conhecer melhor, né, poder se relacionar melhor com os demais e, através disso, poder se preparar melhor para a vida, né, poder viver a vida com mais sabedoria, com mais inteligência, né, com mais consciência, e assim a gente poder aproveitar muito mais, né, aquilo que nós temos. Mas só vai ser possível se a gente encarar ela de uma maneira séria, né? Se a gente ficar de maneira superficial ou supersticiosa também, a gente vai acabar perdendo essa oportunidade que é muito rica, né? A gente vai percebendo que nos dá muitas ferramentas e muitas ferramentas práticas, objetivas, né? Que a gente pode usar e aprender e, enfim, né, a gente não precisa de nada, como a gente sempre fala, né, a gente não precisa de nada exterior, né? Ela nos mostra tudo aquilo que nós já temos, que nós já possuímos, tanto de virtudes quanto de defeitos que temos que superar. Então, cabe a nós, né, fazer, né, um bom uso dessa ferramenta, a gente poder aproveitá-la adequadamente. É uma coisa bem importante, né? É que todo mundo que sabe o seu mapa, que conhece o seu mapa, que já fez a leitura do seu mapa, tem uma base fantástica para poder fazer tudo isso, né? Para poder desenvolver, para poder... Quem não fez o seu mapa, bom, vai utilizar outros caminhos, outras vias que a vida oferece, mas é aquela coisa, se tu vai na tentativa e erro, tu pode levar a vida inteira para descobrir certas coisas. Agora, se tu tem um mestre, se tu tem um método, se tu tem alguma ferramenta, né? Bom, aí tu vai qualificar o teu tempo, a tua energia e todas as tuas potencialidades vão ser qualificadas. E aí tu vai chegar no resultado mais rápido. E aí isso não se trata de pressa, se trata de uso inteligente do tempo e da energia. Então isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de atalho, né? A astrologia te oferece um atalho para tu chegar a te conhecer melhor. Ah, mas que chato, atalho, parece que é um improviso, né? Não, é que alguém tem tempo a perder. Nós estamos aqui, não sabemos o tempo que temos, e uma coisa é certa, o mundo anda cada vez mais acelerado. E num mundo em que tudo avança, né, aquilo que não avança retrocede, de alguma maneira, né, comparativamente. E nós precisamos encontrar ou dispor certas ferramentas inteligentes para que a nossa vida consiga ganhar qualidade. E, bem como tu colocaste, se nós aprendermos a conviver melhor, se nós aprendermos a qualificar os nossos relacionamentos, poderemos aprender não só a partir das nossas capacidades, mas a partir das capacidades daqueles com quem convivemos. E isso vai dar qualidade a toda a nossa vida. Sim. E até mesmo digamos, numa situação mais difícil, digamos assim, né, de nós, às vezes, convivemos com pessoas que são mais difíceis de lidar. Né? Então, a gente imagina assim, eu vou conviver com uma pessoa e essa pessoa é muito bom, a gente se dá muito bem, né, a gente aprende muito um com o outro, e a convivência é muito boa. Mas esse é um caso.
né? Um outro caso, então, é uma pessoa com, não tem como conviver com ela, porque é muito cabeça dura, né? Não, é muito fechada, muito teimosa, é muito difícil, então eu evito, né? Conviver com essas pessoas porque não dá. Então, talvez até mesmo nesse ponto seja uma oportunidade para a gente poder desenvolver outras virtudes também, de poder desenvolver aquilo que nós já possuímos dentro. Então, nós falamos no início ali da questão de ensinar, né, que tem um tempo que a gente, em algum momento a gente ensina e em outro momento a gente aprende. Então, talvez seja o momento de nós ensinarmos aquilo que estamos aprendendo, né, e aproveitar essa oportunidade para tentar ser mais flexível, aprender com essa situação e com essa pessoa também, porque talvez possa trazer alguns elementos que eu precise trabalhar também. Então, mesmo quando é uma pessoa difícil de lidar, né, dentro do nosso ponto de vista, é claro, isso não é algo ruim, mas também, né, antes uma oportunidade para a gente aprender com a situação que está vivendo. Uma coisa é certa, né? Se tu dispões dessa ferramenta, né? Que é, por exemplo, do mapa astral, de todas as ferramentas que a gente tem na astrologia, que são várias, né? Uma delas, a principal, é o mapa astral. Tu não apenas a tua personalidade passa a ficar mais clara, mas tu começa a entender o que tu souberes do outro, né? Tu vais entender melhor e respeitar. Olha, se o sujeito tem muitos aspectos em Áries, olha, ele vai ter um limiar mais baixo de tolerância. Então, eu posso fazer algo a respeito? Posso. Eu não posso mudar o que eu sou por causa disso, mas eu posso, por exemplo, ter mais cuidado para respeitar o limiar dele. Ah, se a pessoa é escorpiana e ela é mais reservada, ela não gosta de se expor. Uma coisa é tu fazer uma piada muito palhafatosa com uma pessoa que é, sei lá, um aquariano que vai dar gargalhada junto contigo, ou com um escorpiano que vai se sentir invadido, que vai se sentir exposto. Então, para um aquariano, talvez isso seja bobagem, mas para um escorpião aquilo pode machucar. Então, eu vou respeitar isso e eu vou qualificar essa minha relação com ele. Por quê? Porque eu sei que tu é assim, eu te respeito. Então, é um pequeno cuidado que eu tenho que ter para não causar um grande incômodo a ti. Né? Se a pessoa, o cara é leonino, puxa, ele gosta quando valorizam o esforço dele. Ele se esforçou, ele se dedicou, ele deu o melhor dele. Então, às vezes, uma palavra, né, de reconhecimento, não é aquela adulação, né, de afagar, mas é aquele reconhecimento. Puxa, o leonino aprecia. Tu já vai criar uma ponte na convivência com aquela pessoa. Né? E para quem faz, não vai ser um grande esforço. Se faz consciente. Mas para quem recebe, pode fazer uma diferença até no plano inconsciente. A pessoa que recebe essa ação calculada, ela não sabe. Ou ela não vê a reação, muitas vezes. Mas ela reage positivamente. Então, um pequeno esforço de ambos os lados, através do conhecimento astrológico, pode qualificar muito as relações. Né? Sobre a exposição, sobre se é mais ou menos invasivo, se tu reconhece mais ou menos. Né? Por exemplo, do apressar ou dar tempo, né? Se a pessoa sei lá, tem muitos planetas em touro, ela precisa de um tempo para as coisas. Não apressa, não força, ela vai se sentir. Isso sabe que convivência até com crianças, né? A gente já falou na época do Dia das Crianças, né? Que se a gente respeita as características astrológicas de uma criança, tu consegue educá-la melhor. Tu consegue ajudá-la melhor a despertar o potencial dela. E isso vale com os adultos também no campo da convivência. Né? Então, os relacionamentos humanos. Então, se a pessoa é de um signo mais, como touro ou câncer, respeita o tempo que ela precisa para digerir as experiências para chegar a algum lugar. Tá? Porque senão tu vai estar forçando, ela não vai tu não vai conseguir que ela dê o melhor dela. Então é muito importante. Então o conhecimento astrológico sobre o outro ajuda muito para a gente poder respeitar. Eu inclusive tava falando, eu lembrei da. Que para mim deu um eco aqui agora. Acho que agora parou. Não, tava falando ali, eu lembrei das lives das crianças, porque
às vezes nós percebemos isso, né? Porque a gente tendo um conhecimento, né, mínimo, né, sobre astrologia, sobre um pouco, a gente vai percebendo muitas coisas. Mas só que nem sempre isso é óbvio para todo mundo, né? Às vezes as pessoas estão ali, estão se tendo dificuldades umas com as outras e não tem essa ferramenta, né? É como fala, é um idioma, né? Então, se elas não entendem aquele idioma, elas tentam se comunicar e não conseguem, porque não entendem sobre aquele idioma. E é fundamental, porque para nós às vezes parece meio óbvio, né? A gente vê a pessoa, não, de tal signo, tal outro, a gente não julga, né, pelo signo, mas a gente vai percebendo, ele vai respeitando, né, vai fazendo todo esse trabalho. E só que isso para muitas pessoas não é tão simples, né, ou tão óbvio assim. E a gente vai percebendo a importância que essa ferramenta tem, porque ela vai nos dando cada vez mais formas, né, de a gente poder se conhecer melhor e poder se relacionar melhor com os outros. E também, através de tudo isso, então, a gente se preparar melhor para os desafios que nós vamos tendo. Então, é interessante disso, porque às vezes parece óbvio para uns, mas para outros nem tanto. Então, a gente deve falar sempre, né? Até mesmo óbvio a gente deve falar. Sim. E também lembrando que a gente quase em toda live repete, né, Diogo? E não dá para julgar as pessoas apenas pela informação do signo solar. Né? A Cris que está nos assistindo é canceriana. Pronto. É canceriana e não, ela é canceriana, tem um ascendente X, uma lua tal. Então, tipo assim, ela é uma pessoa, não é um signo. Né? Então não dá para julgar. Então, por isso que o conhecimento astrológico se torna mais útil e mais necessário. Porque com pelo menos uma meia dúzia de informações, além do signo, tu já consegue ter uma noção boa da pessoa. E aí tu consegue conviver melhor com ela. Né? E é claro, é lícito se ela te passa as informações, é lícito se vocês têm abertura para conversar. Então, por favor, não saiam por aí fazendo uma pastoral não autorizada, né? Biografias não autorizadas no meio literário costumam dar muitos processos, né? Sim. Então, fazer uma pastoral não autorizado também não recomendo, né? Porque a gente tem que ter respeito pela privacidade. Mas que quando tu tem uma mínima abertura para conversar sobre isso e a pessoa te conta ou te dá os dados ou vocês conversam, ajuda muito, porque aí, bom, até vou contar uma pequena intimidade, né? Mas, a minha esposa, na nossa primeira conversa, né? Cada um levou o seu mapa, né? A gente começou a se conhecer, cada um com o seu mapa. Né? Então, por quê? Porque a gente ambos conhecíamos, ambos estudávamos, era um tema que nos interessava, ela sabia que eu trabalhava com isso, e a gente começou a conversar em cima disso e cada um levou o seu mapa. E aí, daí, claro, então a gente descobriu que ia dar certo, né? Não, né? A gente descobriu que ia dar certo a partir da convivência, né? Mas a partir vivendo junto, né? Se aproximando cada vez mais, a partir do sentimento a gente viu que ia dar certo. Mas os mapas foram algo que nos atalhou, né? Ou seja, a gente logo já conheceu pontos chaves um do outro para poder lidar melhor, né? Para poder respeitar e para poder criar pontes. Então, isso é uma ferramenta muito, muito válida. Né? Não, beleza. Então, para a gente ir finalizando, né, o assunto e a live, o que ficaria, a gente poderia deixar, né, de dica ou um passo, né, um pequeno passo que a gente possa oferecer. Então, para quem estiver assistindo e quem for assistir mais tarde também, bom, o que eu posso, né, fazer agora? Né? Como a astrologia pode me ajudar a me relacionar melhor? Né? Qual o primeiro passo para que isso ocorra? Eu posso utilizar a astrologia para esse propósito? Bom, eu acho que o primeiro passo é a pessoa conhecer a ferramenta. Então, é conhecer. Está passando um cavalo encilhado aí. Né? O primeiro passo é aproveitar a oportunidade que tem de se aprender esse idioma. O primeiro passo é experimentar algumas palavras do idioma. Né? E procurar se comunicar e aprender como se diz, como se chamam algumas coisas. E observar o resultado, observar a diferença que faz saber isso.
E eu tô certo que é um idioma tão apaixonante que com esse primeiro passo vai dar muita vontade de dar os próximos, né? E da Uhum. gente conseguir se comunicar através desse idioma. Acho que o primeiro passo seria esse. Então tá certo. Então acho que era isso, então, né? Agradecer a presença de todos que participaram, todos que vão assistir ainda, né, já que ela fica gravada. Também agradecer ao Rafael por estar presente, estar passando o conhecimento dele, né, para que a gente possa utilizá-lo. E é isso. Tem mais alguma coisa que queira falar? Não, agradecer a nossa sempre impecável produção, nossos amigos que qualificam a nossa audiência aí com a sua presença frequente. E agradecer a todos que têm indicado, recomendado o nosso trabalho, né? Esse trabalho é uma construção e tem uma finalidade muito clara, que é levar o conhecimento astrológico a uma forma mais acessível, de qualidade e possível a todos, né, de aprender e de qualificar as suas vidas através dele. Então, obrigado aos que estão nos acompanhando, né, indicando e cada vez mais recomendando e tal, porque o pessoal que vem por indicação já vem aquecido, né, já vem de coração aquecido. Então, também nos permite fazer um bom trabalho a partir disso. Então, muito obrigado, Diogo. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem Isso aí. mais uma edição do Mercúrio em Virgem, né? E vamos adiante. E essa semana, então, retomamos as 5 lives na semana. Então, se preparem que até sexta-feira a gente vai estar oferecendo algo novo e bom aqui para vocês. Beleza, então. Então tá certo. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Foi um privilégio ter estado com vocês. E até mais. Até mais.